Sexta-feira, 25 de fevereiro de 2022, o segundo dia. Что такое? O mundo perplexo com a guerra da Ucrânia. As imagens mostram bombardeios, tiros, explosões, ataques. A Ucrânia está sendo cercada e invadida de todos os lados. Sua capital, Kiev, já está cercada por militares russos. Há militares circulando pelas ruas de Kiev. A informação de que o prefeito da Ucrânia relata que houve já explosões que foram ouvidas agora há pouco nos arredores das entradas da Ucrânia. Pontes estão sendo destruídas, aviões sendo abatidos. A guerra também está massacrando soldados. 13 ucranianos estavam numa ilha no Mar Negro e foram massacrados até a morte por não se renderem aos soldados da Rússia. Enquanto isso, protestos pelo mundo contra a guerra. Em Moscou, manifestantes voltam a ser presos. Mais de 1.500 pessoas já estão detidas por se manifestarem contra Vladimir Putin. Vladimir Putin, que ameaçou outros países. Ele ameaça atacar outras nações que não estão filiadas à OTAN. Em represália, os Estados Unidos, a União Europeia e a Organização do Tratado do Atlântico Norte vêm com sanções. Mas essas sanções, será que vão ser úteis? Enquanto isso, Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, critica o Ocidente pelo suposto abandono e ainda prova que está em Kiev tentando ajudar seu povo. Povo este que está se armando. Coquetéis Molotov estão sendo preparados pelos civis para serem jogados contra os militares da Rússia. Imagens impressionantes, bombas, fogo, tudo que acontece na Ucrânia neste momento. Incêndios por todo lado. Em Chernobyl, o índice de radioatividade cresce pelo menos 70 vezes. Veja também as informações de como estão se mobilizando as tropas neste momento. Bolsonaro desautoriza o vice brasileiro por criticar a invasão russa. Será que ele está do lado de Vladimir Putin? E ainda, a esperança nos tempos do caos. Médicos ucranianos socorrem soldados russos em meio aos bombardeios. Esta edição do Expresso Direto, histórica e especial, está entrando no ar. Atenção para o top de 5 segundos. No ar, um campeão de audiência no seu ponto da notícia. Parte do mundo está em guerra. A Ucrânia entra no seu segundo dia de conflitos bélicos e neste momento já há registros de bombardeios próximo às entradas de Kiev. Pontes estão destruídas. O caos está implantado agora na capital. O mundo volta os olhos para Kiev neste momento, que pode ser tomada a qualquer momento. Há informações de que os militares da Rússia estão a 9 quilômetros do parlamento de Kiev. Onde está Volodymyr Zelensky? Nestas imagens que vocês veem agora, o presidente da Ucrânia fez esse vídeo para provar ao mundo que não fugiu da Ucrânia, não está se escondendo. Ao contrário, está trabalhando ao lado do povo para tentar minimizar o impacto da crise que se instalou após a invasão russa ocorrida na madrugada de ontem no horário de Brasília. Volodymyr Zelensky, que mais cedo fez um pronunciamento à nação, criticando o Ocidente pelo que ele chamou de abandono dos países europeus e dos Estados Unidos, já que a Ucrânia está lutando sozinha contra o poderio bélico russo, que é 5 vezes maior que o da Ucrânia.
Ele também pediu para que a população se arme e convocou todos os homens que têm de 18 a 60 anos, homens, sejam eles ucranianos ou não. Há jogadores brasileiros que podem estar na linha de frente deste combate. Vamos entender melhor no discurso de Volodymyr Zelensky. A tradução está na legenda do vídeo que a gente conseguiu captar. Veja aí. На нашому острові Зміїний, захищаючи його до останнього, всі хлопці. Я русский военный корабль. Предлагаю сложить оружие и сдаться по избежанию кровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбово-штурмовой удар. Русский военный корабль, иди нахуй. Прикордонники геройські загинули. Всім їм буде присвоєно звання Героя України посмертно. Вічна пам'ять тим, хто віддав життя за Україну. E uma história triste em meio a toda esta guerra, meio a todo este conflito, mas que com certeza não abala o coração de Vladimir Putin. 13 soldados ucranianos estavam numa ilha no Mar Negro. Foram cercados pelos militares marítimos da Rússia. Eles tiveram que se render ao exército russo, mas não quiseram se render e resistiram. Em represália, os soldados russos massacraram os 13 soldados ucranianos até a morte. Foram abatidos da maneira mais brutal e cruel que um ser humano pode morrer. Em resposta a esta carnificina, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que vai classificá-los como os heróis da Ucrânia. Homenagens póstumas deverão ser feitas a eles quando tudo se acalmar. Mas a homenagem já começou a ser feita. Em meio a tanta dor, a tanta tristeza, a tanto bombardeio na Ucrânia, ainda há a esperança de tudo voltar ao normal e tudo ficar na paz. As imagens que vocês vão ver agora, que vamos relatar agora, mostram médicos ucranianos socorrendo soldados russos em meio aos bombardeios. Pelo menos é isso que enche o mundo de esperança nestes momentos. Bom, o mundo ainda segue respondendo com sanções ao governo da Rússia devido à sua invasão na Ucrânia, que vai se estendendo, Ucrânia dentro, já chegou em Kiev, os militares já estão ocupando Kiev. Vamos mostrar imagens aí, imagens da CNN Portugal, imagens das redes de notícias internacionais que mostram bombardeios na Ucrânia. Os sons também são ouvidos, são escutados. Vocês ouvem agora. Caças ucranianos e russos foram abatidos no decorrer do dia. As imagens mostram fogo, bombas, explosões e rajadas de tiros pelos céus da Ucrânia. As imagens mostram nitidamente como essa invasão russa à Ucrânia está cada vez maior, numa proporção bélica extremamente enorme, extremamente grande. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, falou hoje que quer ter negociações com
quer abrir negociações com a Ucrânia, mas não quer saber de opinião. Ele não quer saber, para ele não interessa se quem quiser dar pitaco aqui, ali, acolá. Ele quer fazer estas negociações no estilo dele. Não importa, não interessa opiniões contrárias. Ele quer nos termos que ele definir. Ele quer se encontrar, ele quer enviar uma equipe diplomática para a capital da Bielorrússia, onde lá representantes do governo da Ucrânia poderiam, junto com esses diplomatas russos, chegar numa conclusão. Ele também cogitou a possibilidade de um encontro de alto escalão de poder executivo entre ele e Volodymyr Zelensky para definir aquilo que seria a trégua, o fim do conflito. A Rússia quer a neutralidade da Ucrânia no quesito da OTAN, da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Isso porque a Rússia classifica a OTAN como uma inimiga política, geográfica e ideológica. Porque a OTAN foi criada ali para tentar acabar com a expansão da União Soviética. A União Soviética acabou em 91 e a OTAN não. A OTAN, ao contrário, continuou a aumentar o seu espaço no planeta. E por conta disso, a Rússia não quer que a Ucrânia, que é um país estratégico economicamente para a Rússia, não se filie à OTAN. E além da Ucrânia, que já foi invadida, já está tendo guerra na Ucrânia, o presidente Vladimir Putin anunciou, segundo a CNN Portugal, que pode responder com consequências sérias a Finlândia e a Suécia caso esses dois países se filiem também à OTAN. Praticamente, Putin ameaçou atacar esses dois países europeus. A Finlândia faz reuniões constantes com a OTAN, com pautas relacionadas à OTAN. Praticamente é uma afiliada da OTAN sem ser oficializada. A Suécia é um país muito conhecido da Europa. Especialistas veem esse movimento de Vladimir Putin como uma espécie de tomada de territórios, como aconteciam nos séculos 18 e 19 com países europeus e até americanos. É uma atitude bastante delicada e complexa que aumenta ainda mais o temor de uma terceira grande guerra. Isso, claro, não envolve países da OTAN, que indicaria aí um ataque mundial bélico sem precedentes e imprescindivelmente, irreversivelmente. Mas dessa forma que Vladimir Putin age, as sanções podem não ser suficientes para o avanço de Putin. Quem vai conseguir parar Vladimir Putin? Essa é a grande pergunta. Muita gente chegou para mim perguntando: será que o Brasil vai ser atacado? Usando esta lógica de que o Brasil pode não ser filiado à OTAN, ele pode ser ameaçado e consequentemente ser atacado caso o Brasil queira se filiar à OTAN? Existe essa possibilidade? Pode. Mas é uma possibilidade que é muito remota. Motivo: o Brasil tem relações cordiais e muito entrelaçadas com a Rússia, sejam elas comerciais e economicamente. Tudo isso faz com que o Brasil tenha uma relação de fidedignidade com a Rússia. A China tem um laço ainda maior, sim, mas o Brasil ele tem esse laço comercial e esse laço econômico com a Rússia. Já começa daí. Outro motivo é que o Brasil ele é um país conhecido no mundo inteiro como pregar a paz. O Brasil mesmo já disse, o Itamaraty já disse que quer o fim das hostilidades na Ucrânia para que o diálogo possa prevalecer para o fim do conflito e da crise. Ou seja, o Brasil ele tem uma posição tida como pacífica em conflitos internacionais. Ele não se envolve, ele quer a pregação da paz no mundo. Outro motivo que já faz com que o Brasil não seja olhado de maneira maléfica em relação à Rússia. E outro motivo
é de que o Brasil não é filiado da OTAN no momento. Então não há perigo para o Brasil se desesperar, achar que a Rússia vai querer invadir e atacar o Brasil também. Não. O Brasil tem relações cordiais fortíssimas com a Rússia e tem essa fama de pregar a paz e não se envolver em conflitos militares internacionais. E outro motivo é de que o presidente Jair Bolsonaro estaria, eu digo isso porque estaria apoiando a Rússia de maneira não oficial. O presidente Jair Bolsonaro ontem foi indagado por jornalistas várias vezes sobre o conflito da Ucrânia. Ele se esquivou, não falou, não tocou no assunto. O vice-presidente Hamilton Mourão comparou o presidente Vladimir Putin com Adolf Hitler devido às suas atitudes de tomadas de territórios. Mas logo depois à noite, o presidente Jair Bolsonaro desautorizou Hamilton Mourão de fazer qualquer comentário relacionado à guerra da Ucrânia. Vamos entrar agora na matéria do França e dizer uma coisa aqui. Isso aqui, é uma matéria aqui. Brasil, não concorda, invasão, Ucrânia, etc. Diz vice-presidente da República. Deixar bem claro. O artigo 84 da Constituição que diz que quem fala sobre esse assunto é o presidente. E o presidente chama-se Jair Messias Bolsonaro. E ponto final. Então, com todo respeito, essa pessoa que falou isso, e eu vi as imagens, falou mesmo, tá? Está falando algo que não deve. Não é de competência dela, tá? É de competência nossa. Só para vocês terem uma ideia. O que não é combinado, que é acertado naturalmente. Quando é que eu falo qualquer coisa sobre esse problema Rússia-Ucrânia? Eu falo depois de ouvir o ministro Carlos França, das Relações Exteriores, e o ministro da Defesa, Braga Neto. E ponto final. Se for o caso, convido mais algum ministro para a gente tomar uma... Para eu, a decisão é minha, mas eu quero ouvir pessoas que realmente são ministros para tratar desses assuntos. Nós somos da paz, nós queremos a paz. Viajamos em paz para a Rússia, fizemos um contato excepcional com o presidente Putin, acertamos a questão de fertilizantes para o Brasil. Somos dependentes de fertilizantes da Rússia, da Bielorrússia, em grande parte desses países, e o país mais importante no mundo chama-se Brasil. E eu sou o presidente do Brasil. Tudo faremos, e tudo que tiver ao nosso alcance, nós faremos pela paz. Tá? Então, quem fala dessas questões chama-se Jair Messias Bolsonaro. E quem tem dúvida disso, basta procurar lá na nossa Constituição o artigo 84. Mais ninguém fala. Quem está falando está dando piruada naquilo que não lhe compete. Países ditatoriais como Venezuela, Nicarágua e Cuba já oficializaram seus apoios à Rússia. A China não está querendo falar no ataque, não está querendo classificar a operação russa como uma invasão, como uma guerra. Isso aí já mostra que a China tem uma certa aliança forte com a Rússia e que essa aliança deve não abrir mão. E alguns países como o Brasil já estão tentando estão com medo de se posicionar oficialmente. Segundo o Palácio do Itamaraty, a posição imparcial do Brasil em relação a essa crise seria estratégica para poder facilitar a retirada dos brasileiros da Ucrânia de maneira segura. Ao menos 70 brasileiros estariam num trem indo em direção à Romênia. O Brasil estuda a possibilidade de enviar um avião da Força Aérea Brasileira FAB para a Romênia para retirar os seus brasileiros que se refugiaram na Romênia vindos da Ucrânia. O Brasil não está enviando aviões para retirar seus brasileiros diretamente para a Ucrânia, porque o espaço aéreo de lá está fechado. E a seguir você vai ver a Chechênia, uma república da Federação Russa, já está preparando seus soldados para ajudar os russos na guerra da Ucrânia.
e ainda novas imagens da guerra que está acontecendo neste momento em Kiev. Voltamos já. A Chechênia vai ajudar a Rússia a invadir a Ucrânia. A República da Chechênia é uma região muçulmana independente que fica no território da Federação Russa. A região país é independente, é meio complicado essa situação, como é que funciona a política da Chechênia. Vai enviar tropas para ajudar o exército russo na guerra da Ucrânia. Percebe-se nestas imagens a mobilização militar gigantesca que está tomando conta das ruas da Chechênia, que estariam indo em direção à Rússia para poder ajudar os russos na guerra da Ucrânia. É uma imagem que mostra que a força da Rússia ganha um reforço ainda maior na guerra contra a ideologia político-ideológica de Vladimir Putin nessa guerra da Ucrânia, que muitos classificam como uma guerra desnecessária. Não havia necessidade para invadir, não havia necessidade para criar tanta confusão como o presidente da Rússia, Vladimir Putin, criou nesse assunto. E está tentando criar confusão agora com a Finlândia e com a Suécia. Imagens da guerra, vocês veem agora um homem no meio do nada e de repente uma bomba explode atrás dele, ele corre ali tentando se proteger. Veja de novo a cena, ele estaria armado com um coquetel molotov. Não sabemos ainda se é um civil ou se é um militar. Aparentemente é um homem comum, é um civil. Você vê agora imagens dos tanques russos nas ruas de Kiev. Um tanque teria esmagado um carro civil. Você vê a cena agora, um carro civil foi esmagado por um tanque russo. O carro estava passando na estrada e o tanque chega lá e passa por cima do veículo. O motorista do carro chegou a sair ileso das ferragens. A gente ainda não sabe como é que está o estado de saúde deste civil. Atualizações das notícias da guerra. Atenção, a Ucrânia preparou trens para retirar civis de Kiev. A empresa responsável pelo transporte ferroviário da Ucrânia anunciou que vai fazer viagens especiais para retirar os civis de Kiev. Operadoras dos países vizinhos da República Tcheca e da Eslováquia ofereceram locomotivas para a retirada dos cidadãos ucranianos. A China diz respeitar a soberania da Ucrânia e preocupações da Rússia. O ministro de Relações Exteriores da China, Yang He, disse a altos funcionários europeus que a China respeita a integridade territorial e a soberania dos países, incluindo da Ucrânia, mas que as preocupações da Rússia sobre a expansão da OTAN para o leste devem ser devidamente abordadas. Yang disse que a situação atual na Ucrânia não é algo que Pequim deseja ver, mas a China historicamente se opôs às ações do Conselho de Segurança das Nações Unidas promovendo sanções. Ou seja, a China até respeita a decisão, respeita a soberania da Ucrânia, independência da Ucrânia, mas ela também quer que as preocupações da Rússia com a OTAN também sejam consideradas. A embaixada brasileira na Ucrânia, em Kiev, retirou brasileiros de trem. Ao menos, como eu disse no bloco agora há pouco, ao menos 70 brasileiros foram retirados de Kiev e estariam seguindo para a Romênia, onde lá eles deverão aguardar a aprovação ou não do governo brasileiro de enviar um avião da FAB para lá para poder retirar estes brasileiros da Romênia vindos da Ucrânia. A Casa Branca anuncia sanções contra Vladimir Putin e seu chanceler, Sergei Lavrov.
A Casa Branca anunciou hoje que vai impor sanções. Além disso, os Estados Unidos vão impor restrições de viagem à Rússia. O movimento está alinhado ao de outras potências europeias. Mais cedo, o Reino Unido congelou investimentos de Putin e Lavrov no país. A União Europeia também concordou em congelar bens de Putin e Lavrov que estejam em países do bloco. Isso incluindo aí países como Espanha, França, Portugal, Alemanha, enfim. O presidente americano Joe Biden ordenou o envio de mais reforços militares para a Europa. Militares da OTAN. Ele disse que os americanos vão fazer de tudo para defender cada centímetro do território dos membros da OTAN. O presidente estadunidense disse ainda que vai enviar ajuda econômica e humanitária para a Ucrânia, que não faz parte da Aliança Militar do Ocidente, que é, no caso, a OTAN. O presidente disse também que a aliança vai manter sua política de portas abertas para os estados europeus que compartilham seus valores e podem algum dia tentar aderir à aliança, ou seja, fazer o processo de expansão da OTAN. Aliados da OTAN vão fornecer armas à Ucrânia, diz o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Alguns dos 30 aliados anunciaram o tipo de armas que forneceriam para a Ucrânia, incluindo defesas aéreas, segundo afirmou o secretário. Ele ainda disse que não vai entrar em mais detalhes. O secretário disse que a OTAN vai mobilizar elementos de sua força de resposta constituída de forças terrestres, aéreas, marítimas e de operações especiais em território aliado. Rússia e Ucrânia tentam retomar o diálogo, como eu tinha dito no bloco anterior. O porta-voz da presidência ucraniana disse que o governo de Kiev está preparado para retomar conversas sobre cessar-fogo. O representante do governo ucraniano disse que os dois países ainda precisam decidir hora e local para seguir com as negociações. O Kremlin sinaliza interesse em conversar e acionou o governo da Bielorrússia, aliado da Rússia, para que as negociações fossem sediadas na capital do país aliado, Minsk. Os ucranianos preferem Varsóvia, na Polônia, país membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte. As tensões seguem aumentando por lá no leste europeu. Vamos agora às mais duas atualizações que chegaram. Aqui. Bom, a informação é de Chernobyl agora. Aumentou em pelo menos 70 vezes o índice de radioatividade na região de Chernobyl. Para quem não sabe, a usina nuclear que existe na cidade ucraniana explodiu em 26 de abril de 1986 após uma falha estrutural da usina. Uma tragédia que foi ocultada pela então União Soviética, onde na época a Ucrânia fazia parte. E cerca de 50 mil pessoas foram mortas, várias foram intoxicadas. Uma nuvem de radioatividade chegou a atingir vários países da Europa, até a Alemanha. E isso causa preocupação por conta do aumento do índice de radioatividade, que seria explicado pelo fato da movimentação dos militares russos na região. Ontem, os militares tomaram a usina nuclear de Chernobyl, alegando protegê-la dos nacionalistas da Ucrânia, segundo as palavras do governo russo. Bom, hoje foi um dia de mais tensões, um dia de mais bombardeios, e você vê aí imagens de bombardeios e de incêndios Ucrânia fora. Em Krakow, na Ucrânia, estas são imagens de Krakow. Você vê aí a maior explosão que já foi registrada na cidade. Kiev está sendo bombardeada a todo instante, com mais intensidade agora, depois que os russos estão ocupando a Ucrânia, estão ocupando Kiev, estão cercando a capital ucraniana neste exato momento.
Ainda nessa edição você vai ver mais informações sobre a guerra da Ucrânia. Notícia do Brasil: o presidente Jair Bolsonaro mudou mais uma vez o diretor-geral da Polícia Federal. A mudança gera mais uma polêmica para o presidente da República, que em 2020 tentou trocar o diretor-geral da PF, que era controlada por Maurício Valeixo na gestão Sérgio Moro, no cargo de ministro da Justiça, para Alexandre Ramagem. Moro não quis, porque Ramagem era um aliado do pessoal do presidente. Aí foi mudanças para lá, mudanças para cá, enfim, e criou toda esta instabilidade. Quem assume a direção geral da PF agora é o delegado Maurício Nunes de Oliveira, que substitui Paulo Maiorino, que estava na função desde abril do ano passado. É a quarta vez que Jair Bolsonaro muda o diretor-geral da Polícia Federal Brasileira. A seguir, a cobertura da guerra da Ucrânia volta aqui no Expresso Direto. Voltamos já. Guerra da Ucrânia. Imagens que vocês veem agora são de um homem que sozinho estava tentando ali parar as tropas russas. Um ato desesperado, mas corajoso, para tentar evitar que a guerra se alastrasse pela Ucrânia. Uma imagem comovente e que mostra a tentativa ali da paz resistir em meio ao desejo sanguinário da guerra. Continuamos vendo agora imagens das rajadas de tiro e das explosões na Ucrânia. Bombardeios um atrás do outro seguem contra o presidente, contra a Ucrânia, contra a capital Kiev, que está sendo ocupada e estaria prestes a ser tomada pelo governo da Rússia. O presidente Vladimir Putin hoje pediu para que os militares da Ucrânia fizessem um golpe de Estado. Eles assumissem o poder da Ucrânia, representando o povo. O que, para Putin, isso criaria uma facilitação maior nas negociações de cessar-fogo da guerra. A Rússia deve ganhar um apoio de peso nas próximas horas. Os militares da Chechênia estariam sendo mobilizados para se aliarem à Rússia para atacarem a Ucrânia. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky está na Ucrânia. Ele prova isso neste vídeo que você vê agora. Всім добрий вечір. Лідер фракції тут, голова Офісу президента тут, прем'єр-міністр Шмигаль тут, Подоляк тут, президент тут. Всі ми тут, наші військові тут, громадяни суспільства тут, всі ми тут. Захищаємо нашу незалежність, нашу державу. І так буде й далі. Слава нашим захисникам, слава нашим захисницям. Слава Україні! Героям слава! Zelensky teria determinado, usando as diretrizes da lei marcial, para proibir a saída de homens que têm entre 18 e 60 anos no território ucraniano, sejam eles ucranianos ou não. O jogador brasileiro Júnior Moraes pode estar indo para a linha de frente
deste combate, assim como outros brasileiros que não estariam conseguindo sair de Kiev nem da Ucrânia neste exato momento. Isso gera uma preocupação muito grande, porque mostra que civis de outros países poderiam estar indo lutar contra a Rússia em favor da Ucrânia neste momento. Os Estados Unidos e a comunidade ocidental seguem negando a ajuda bélica de soldados, enviando esses militares para lá, para o território ucraniano, para lutarem diretamente com a Rússia, alegando que isso poderia vir a se tornar a eclosão de uma guerra mundial. E isso é o que a comunidade internacional não quer. A única arma da OTAN neste momento é aplicar sanções à Ucrânia, sanções econômicas. Já foram determinadas sanções econômicas severas contra Putin e contra Sergei Lavrov, o chanceler do governo da Rússia. Em resposta a isso, a Rússia disse que tem armazenadas uma quantia suficiente para se manter por bastante tempo. Além disso, a Rússia deve voltar seus olhares comerciais para países da Ásia, para poder suprir a essa hecatombe financeira que vai vir oriunda dos países ocidentais. Mais um dia de guerras, mais um dia de conflitos. Este é o segundo dia da guerra da Ucrânia, que segue para o terceiro dia de maneira sangrenta, brutal, massacrante para quem está na linha de frente. As imagens que estamos reportando aqui no Ponto Direto a todo momento mostram a guerra em imagens, a guerra desnecessária, a guerra mais sangrenta da história deste milênio até agora, e a maior guerra desde a Segunda Guerra Mundial da Europa. Estamos seguindo, acompanhando todas as informações, todos os detalhes da guerra da Ucrânia, e a qualquer momento voltaremos com novas informações. Neste sábado faremos uma cobertura especial. Ao longo do dia vamos entrar ao vivo, vamos exibir boletins extraordinários, atualizando vocês sobre as informações da guerra, trazendo notícias e imagens. E à noite vamos trazer uma edição especial e extraordinária do Repórter Direto, acompanhando a guerra da Ucrânia. Todos os detalhes, o resumo da guerra até o momento, para você saber e poder entender melhor a guerra da Ucrânia, esta guerra que está comovendo o planeta e chocando cada vez mais com as atitudes da Rússia e com as cenas que o mundo vem presenciando. No domingo, uma edição histórica do Domingo News está sendo preparada. Vamos trazer todas as informações da guerra, todos os detalhes, o que motivou, o que pretende Vladimir Putin. Tudo isso você vai ver neste fim de semana especial do Ponto Direto, aqui no seu Ponto da Notícia. Vamos estar atualizando vocês de tudo sobre a guerra da Ucrânia. Esta edição do Expresso Direto termina aqui. O Expresso Direto volta na segunda-feira. Queira Deus que seja com notícias positivas de cessar-fogo, de diminuição deste conflito bélico. Mas, independentemente se a guerra continuar ou não, torcemos para que não, mas se ela continuar, nós vamos estar aqui trazendo todas as informações da guerra da Ucrânia. Papel jornalístico do Ponto Direto segue firme e forte para podermos trazer a melhor cobertura da guerra para vocês. Melhor cobertura no quesito de imagens e informações e atualizações, que guerra não traz nada de bom para absolutamente ninguém. A gente se despede de vocês agora e voltaremos a qualquer momento com novas informações.